Sola Escritura. Um dos 5 pontos fundamentais do pensamento protestante, aí encabeçado por João Calvino e Martinho Lutero, ou melhor, Martinho Lutero, João Calvino e companhia. Sola Escritura, segundo a interpretação que a Reforma trouxe do que a Bíblia diz como sua autodefinição, é o princípio segundo o qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir, né? Só a Bíblia, só a Escritura, só ela é suficiente. Com base nesse princípio, eu quero falar aqui do pastor Niloney Ramos, que escreveu o livro Cristianismo Sem Bíblia. E ele fala sobre este mal terrível dos nossos tempos. Esse teólogo, renomado, ele escreve um livro, traz uma preocupação importante. Ele está dizendo, hoje, ele diz no livro dele, estamos vivendo aí um cristianismo sem a base fundamental, a base bíblica. Você concorda com Niloney Ramos? Uma das preocupações atualmente por parte dos líderes evangélicos comprometidos com a sã doutrina, com a ortodoxia, diz respeito exatamente isso ao ensino correto do cristianismo à luz da Bíblia, sem fugir da Bíblia. Aliás, a gente tem feito aqui no programa Nossa Voz verdadeiros desabafos de quão distantes das Escrituras nós estamos caminhando. E falando no livro do pastor Cristianismo Sem Bíblia, que esse é o tema central, dá o nome ao livro dele, ele faz alusão a um contexto de carência de entendimento por parte do público cristão no tocante aos ensinamentos da doutrina cristã. E tem trecho do livro que diz assim, olha, as explicações encantam mais do que o texto em si. Esse é um mal terrível dos nossos tempos para a vida cristã, e a igreja, diz ele, apontando que a geração atual tem preferido substituir o sólido conhecimento das Escrituras por apresentações resumidas e superficiais do cristianismo. Quer dizer, é aquela interpretação, às vezes em alguns casos cômicas, para rir, principalmente quando tem, esse grande palestrante aí de casais, esses famosos, daquelas palestras de matrimônio, de namoro, de sogra, e às vezes converte o cristianismo numa piada, uma coisa assim cômica, uma coisa que tem levado muito, mas tem abençoado, mas vem cá, qual a interpretação que é dada, e muitas vezes daquelas piadas de mau gosto, Esses dias estava ouvindo uma, quando Deus criou, como é que fala? Deus mandou Jesus para a terra e Jesus falava, eu vou, Eu vou para aí, faço tudo, só não me manda casar. Só não quero casar. Essa é a interpretação que se dá num tom de piada, que quem conhece as Escrituras evidentemente sabe que isso jamais apareceu na Bíblia, mas para quem não conhece, essa é a realidade da coisa. Para quem nunca ouviu falar de evangelho, por exemplo, tá lá vendo um vídeo num TikTok da vida, num Stories da vida, mas diz que foi assim a questão. Claro que a maioria vai saber que é uma piada, mesmo não precisa ser profundo conhecedor das Escrituras, mas é isso que está falando o autor. As explicações encantam mais do que o próprio texto. Romantizam-se textos que não são para ser romantizados. Colocam literalidade onde não é para ter literalidade, e por aí vai uma série de questões, porque esse é o mal do século. Um mal terrível dos tempos atuais, que é cristianismo sem ter base sólida. Isso tem se referido também à própria cerimônia de adoração. Estão substituindo o livro pelas telas e a leitura pública pelas projeções, e isso reflete no modelo do culto que oferecemos a Deus, em que não levamos nada e onde esperamos receber tudo, explica o autor. Ou seja, a gente não leva nada para Deus, não oferece um louvor digno, e aí por aí você vai entender o que diz o salmista Davi, por exemplo, lá no Salmo 98, é onde eu quero chegar aqui no X da questão da nossa reflexão de hoje. O que diz lá no Salmo 98, verso 1? Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele faz maravilhas. E em outros salmos, Davi começa da mesma forma: cantai ao Senhor um cântico novo. Estamos levando um louvor muitas vezes cansado, um louvor antigo para Deus.
cantando a mesma coisa ou tentando até modernizar nossos cânticos, se é que você me entende. E Davi aqui não está falando de instrumentos, de compor uma música nova. Está falando da forma de adorar. E não é adorar com inovação. E eu não estou pregando contra as inovações, pelo amor de Deus. Estamos falando de uma adoração séria, de uma adoração com a nossa própria vida, de cantar algo novo para Deus, não os mesmos louvores de sempre. Principalmente quando tem-se um cristianismo como estamos vivendo hoje realmente, e é um fato. O pastor está constatando um fato. E a proposta do livro Cristianismo Sem Bíblia é trazer à tona a necessidade da igreja voltar seus olhos para o verdadeiro ensinamento que os apóstolos chamavam de sã doutrina, algo que se difere muito de alguns modismos que propagamos nos dias atuais. Aí o autor faz uma advertência, né? Chega de brincadeiras, heresias, sincretismos, ensino espúrio e massagem no ego. Nós precisamos do verdadeiro evangelho, e é o que nós estamos falando aqui sempre no programa Nossa Voz. A palavra de Deus não é uma alternativa para a igreja. Ou ela ocupa a primazia de tudo que fazemos e é a lente pela qual olhamos o mundo, ou não pode ser nada na vida daqueles que são guiados pelo mundo. Palavras do pastor. Ou seja, ou a Bíblia ela serve para realmente mudar as nossas vidas, mudar as nossas velhas e sofridas vidas. Ela não é um paliativo, ela não é um remendo. Lembra daquela palavra que Jesus fala no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9? Ninguém coloca um remendo velho num pano novo. E ninguém põe vinho novo em odres velho, porque vai rebentar. Então nós precisamos aqui voltar-nos de fato para o que nos ensinam as Escrituras e fazer com que ela vai moldando nossa vida e não o contrário. Querer que a Bíblia ela vá se ajustando ao meu estilo de viver. Sabe, essas bandeiras que nós temos visto levantar aí, essas bandeiras progressistas, não, vamos ter que mudar a Bíblia, vamos ter que tirar da Bíblia essas palavras ofensivas, porque, sabe, vamos botar a Bíblia mais inclusiva, ou seja, vamos incluir a Bíblia na nossa vida, no nosso estilo pecaminoso de viver. A Bíblia tem que se tornar algo inclusivo. Vamos suavizar aqui, fazer uma nova linguagem para poder a Bíblia incluir pessoas, né? Chamar pessoas para si. A Bíblia não precisa de nenhum tipo de reforma nesse sentido. Nunca precisou. A Igreja de Cristo verdadeira nunca precisou de reformas. Essa é que é a grande realidade. Mas quando você quer que a Bíblia ela vá, eu vou procurar algo aqui na Bíblia que me satisfaça, que atenda às minhas necessidades, procurar algo aqui na Bíblia que me deixa ficar tranquilo, nem que seja a graça dele, a graça salvadora, aquela graça maravilhosa, aquela graça que transforma, e aí acabam convertendo a graça de Deus em desgraças para as suas próprias vidas. Cristianismo sem Bíblia é um cristianismo que exclui a Bíblia da sua... Quando você muda a Bíblia, quando você tenta adaptar a Bíblia à sua maneira de viver, à sua forma de pensar, você está tentando viver de fato um cristianismo sem a Bíblia. E não é somente na questão da modernidade, onde você vai tentando, né? As pessoas estão agora querendo, não, o pastor me ofendeu, ele usou a palavra para me atacar. Eu vou sair dessa igreja, vou procurar outra, porque lá em outra igreja, lá tem mais palavra, tem uma palavra melhor, mais rica, mais encorpada, tem um esboço mais lindo, a palavra é mais contextualizada e eu gosto, e a gente sai melhor do que entrou.
Depende. Sair melhor do que entrou de um culto porque você foi impactado pela palavra de Deus e ele te convidou a mudar a sua forma de viver e pensar, ou saiu mudado, alegre, feliz, renovado porque a Bíblia, alguém trouxe uma mensagem que se adaptou ao seu estilo de vida, falando o que você queria ouvir e não o que você precisava ouvir, que essa é a grande diferença. Nós estamos acostumados a querer ouvir algo. Eu não estou ouvindo esse cara aqui porque ele está falando algo que não me agrada, algo que com arrogância, algo com o estilo dele falar eu não gosto, a palavra que ele está pregando não me faz bem. Então eu vou ouvir um programa que você tem a liberdade para isso. Mas com relação a esse cristianismo fake que estamos vivendo hoje, com um monte de superstições, com um monte de crendices, coisas pagãs que vão sendo trazidas para o seio da igreja, que isso já vem desde quando começou o cristianismo de fato, lá atrás, quando os papas começaram a pegar as festas pagãs e trazê-las para a igreja e tentar mudar os nomes das festas pagãs, né? E pega-se o Natal, que era uma data comemorada para adorar o Deus Sol, né, dos solstícios, e ali põe 25, não, Jesus nasceu nessa data, vamos comemorar aqui. E quem conhece um pouquinho as escrituras ou de história, principalmente de fatos, vai saber que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, coisíssima nenhuma. Há um debate gigantesco, por exemplo, com relação à data do nascimento de Cristo. Há muita coisa para se pensar nesta questão. E não somente nessa, outras festas que o cristianismo veio trazendo para dentro. Digo cristianismo com relação à fé cristã, que abrange tanto católico quanto evangélico. Um cristianismo com a Bíblia para o lado de fora, a parte, ou apenas pensando coisas, né, que a gente quer ouvir, coisas da Bíblia que vêm a contextualizar o que eu quero falar. E aí pensando, né? Vamos pensar da Bíblia as coisas que as pessoas querem ouvir. A gente tem que fazer a vontade do povo. Aí entra naquela síndrome de Arão. Porque Arão, quando Moisés subiu lá para o monte Sinai, o povo pressionou Arão, faz pra gente Deus. Moisés morreu, ele que nos libertou lá, agora ele nos abandonou aqui. E a gente precisa de novos deuses, a gente precisa de deuses. Moisés sumiu com seu Deus para lá e a gente está precisando de um Deus aqui. Arão, faz pra gente um Deus. Onde surgiu o tal do bezerro de ouro, porque as pessoas estão querendo seus próprios deuses, principalmente aquele Deus que foi feito lá no Sinai, o bezerro de ouro. Veja como esse não está aí bem em evidência nos nossos dias. Nunca se adoraram tanto essa divindade quanto estamos adorando em nossos tempos. Por isso o pastor Nolinei Ramos fala que é o mal terrível dos nossos tempos, esse cristianismo sem Bíblia. Esse bezerro de ouro disfarçado do verdadeiro cristianismo, que as pessoas têm adorado, um Deus de ouro que dá as riquezas que a pessoa precisa, e aí por aí vai um monte de coisa que necessita ser analisada. Não precisamos mais desse tipo de cristianismo, nós precisamos da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é suficiente para moldar a nossa vida, mudar o nosso caráter e, de fato, nos dar a paz. No ar, Nossa Voz, um programa que visa despertar a sua fé para as verdades que libertam. Apresentação, Tony de Souza. Muito boa noite para você de segunda-feira. E aí, tudo bem contigo? Graça e paz para você. Vamos juntos para mais um programa Nossa Voz aqui em 98,7 da Betel FM e também, claro, pelo site radiobetel98fm.com.br. Sejam todos bem-vindos aqui nessa noite especial. Nós começamos o nosso programa de hoje, como sempre, com a música que o povo canta nas igrejas.